Muito obrigado a você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, porque o Papo com o Neto, além de nas redes sociais, você também acompanha pelo Spotify. Aí do seu carro, aí da sua casa, você tem na íntegra as entrevistas feitas aqui no podcast. E hoje recebendo uma referência na educação, uma referência também enquanto política, mulher. Claro, estou falando da professora Bebel, que gentilmente está aqui conosco. Bebel, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, Neto, estar nesse bate-papo com o Neto, que é você, né? É uma grande satisfação. Muito obrigado. Bebel, a gente vai falar um pouquinho, né, da sua carreira, sem sombra de dúvida, né, enquanto educação, a sua busca pela educação, hoje à frente, né, da PUESP, que é uma entidade que luta pelos direitos, né, que está presente na vida dos educadores e é também política, né, entrou numa assembleia. Não são muitas mulheres, né? E você foi muito votada na nossa região, representando não somente a nossa região, como outras regiões, mas está enquanto mulher também ali no ambiente que ainda é masculino, né? Vamos falar de tudo isso, Bebel. Bom, primeiro vamos falar da educação. Por que você virou professora? Qual foi o plano? Como é que as coisas aconteceram para você entrar e virar professora? Olha, tem pensadores, educadores, que dizem o seguinte, que não tem essa de vocação, mas acho que tem a ver sim. Porque eu acho que, primeiro, deve ter passado pela minha vida professores que foram exemplos, né? E eu me lembro que, antes até de estar hoje ensino fundamental, no ginásio, na época, eu estava no primário. Eu dava aula, por exemplo, com giz de carvão, numa tábua, e queria botar meu irmão para meu aluno, não queria ser, minha irmã não queria ser, e o livro deles tinha que ser um tijolo para eles escreverem. Mas, aí eu disse, eu não quero. Eu falei, então não tem importância. Então eu dava aula pro mato, eu imaginava a sala de aula, entendeu? Então tudo que passava no dia da escola... No seu dia na escola você então criava a cena. Acabava fixando, na verdade, a matéria daquele dia, né? O conteúdo do que eu tinha aprendido. Então eu acredito que é isso, um pouco dessa, já um gosto. E quando eu fui fazer a opção, já quando eu tinha terminado o ginasial, para o profissional, eu queria fazer o quê? Magistério, né? Aí minha mãe falou, era aqui em Piracicaba, e minha irmã queria, mais velha, queria estudar em São Pedro, porque estava naquela, como é que eu diria, naquela doença, que quem fizesse o técnico, né, tinha emprego. Então a minha irmã mais velha, Domingas, ela falou assim, mãe, a gente tem que ir para o técnico, lá no São Vicente de Paula, que São hoje Vicente de Paula, sim. Que era técnico em contabilidade, vai para o técnico, que aí a gente já sai, contadoras, e a gente pode ir trabalhar. Eu queria matar minha irmã. Por quê? Porque eu falava, eu não quero o técnico, Dominga, vamos para Piracicaba, é mais gostoso. Eu falava, ela falou, não, a gente vai estudar em São Pedro. Minha mãe falou, então você vai onde sua irmã mais velha vai. Então eu tive que fazer contabilidade. Fez contabilidade? Fiz contabilidade. Aí a boneca casou, no segundo ano ela se mandou e eu fui até o final. Quando eu terminei contabilidade, a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade aqui, a Unimep. E eu tive sorte, eu fiz o vestibular, aí fui fazer letras, porque tinha muito a ver comigo. Eu lia muito, eu gostava. Mas a contabilidade também me ajudou muito na vida, entendeu? Então acho que foi uma forma, mas foi assim, meio que na marra, né? Uma coisa meio que na marra. Que era meio comum, né? Quer dizer, as famílias decidiam isso também, né, Bebel? Principalmente para as mulheres, né? Para as mulheres, e o fato da irmã mais velha decidir, né? Porque graças a Deus não era meu irmão mais novo. Mas... era a irmã. Ô, Bebel, e aí quando você se vê... Mas deixa eu fazer uma ressalva. Claro. Por que, graças a Deus? Porque o meu irmão era muito chegado a futebol, né? Então, e aí? Eu ia fazer, eu não ia acompanhar. Não ia poder acompanhar ele no futebol. Ô, Bebel, e aí você ingressa, faz letras, né?
vai para a sala de aula. E aí, quando surge na sua vida essa posição política, né? Porque a gente confunde muito hoje em dia, a posição política, a gente atrela isso aos partidos, que é também. Mas a posição política é uma luta, né? É pelos direitos, é por conquistas, olhando para a categoria, olhando para um todo. Isso é um fazer político. Quando você se viu com essa consciência, Bebel? Eu acredito que antes de entrar na faculdade já comecei com um pouco de... Um pouco não, já comecei a ter uns estalos, né? Porque eu venho da ditadura, sou filha das escolas na ditadura militar, né? Que não discutia política, né? Não se questionava, né? Não questionava. Uma escola conteudista, de decoreba, provinhas objetivas, enfim, você sabe, né? Ou era NDA ou era uma das alternativas. Então, era assim. Mas eu acredito que quando eu fui trabalhar numa casa de família, né? Quando eu estava fazendo essa contabilidade, eu estudava à noite. E eles eram extremamente conservadores, né? Qual era a sua função nessa casa, Bebel? Eu era empregada doméstica. E eles eram malufistas, né? E odiavam o Lula, mas o ódio assim frontal ao Lula. E o Lula tinha sido preso pela lei de segurança, por conta lá das greves no ABC, né? E ele virou capa no jornal, o Lula, quando foi preso. E aí ele estava na capa do Estadão, da Folha, estava em tudo. E aquela foto linda, bem forte dele, né, com a greve do ABC, dos metalúrgicos do ABC, eu me lembro que o patrão veio para mim e disse o seguinte: pisa na cabeça desse vagabundo aí. Olha aí, ó, fazendo greve. Eu falei, não pisar coisa nenhuma. Eu dobrei o jornal, botei outro jornal, levei para casa e li. Mas deixa assim, não penso assim, entendeu? A partir dali eu segui o Lula, comecei a seguir. Você se identificou Identifiquei com aquela manifestação num jornal onde, quer dizer, só pra gente entender, né? O Estadão, né? Estadão. Que nada favorável a ele. Na época, então, né? Muito menos, ali ele era tido como bandido, né? Porque tinha sido preso. Aí a gente tem aquelas cenas, né, horrorosas daquela greve. E foi ali, então, que eu acho que eu tive aquele estalo, né? E porque também na minha família, também tem dois fatos que eu acho que eu considero, né? Foi o fato do meu tio ter sido preso político, né? Ele foi preso político, ele ficou na Ilha Grande 10 anos. 10 anos preso na Ilha Grande? 10 anos, ele foi preso em 79. E saiu de lá com a lei da anistia. Da anistia. Tinha uma luta pela anistia irrestrita, mas ele saiu pela restrita mesmo, né, que foi a que foi possível naquela conjuntura. E o meu tio, ele era brisolista. Olha só. Né? Eu escrevia as cartas, eu tinha uma tia, a tia Vera, ela era advogada e ela ia visitá-lo, então ela levava, escondida de alguma forma, as cartas nossas para ele. E minha mãe ditava o jeito que queria que eu escrevesse. Num dos momentos, eu tenho isso tão desenhado na minha cabeça, ela falava assim, tinha coisa que eu punha da minha cabeça mesmo. Tinha coisa, parecia aquele filme lá da Central do Brasil. Central do Brasil, sim. Tinha coisa que ela falava e eu punha exatamente. Como estava sendo dito. Então ela dizia assim, Amadeus, escreve aí, Amadeus, saia dessa vida. Olha só. Aí eu punha na voz assim, Amadeus, saia da vida, estou chorando. Você fazia, né? Contemplava como é que ela estava naquele momento, olha só. Aí então isso aí também, porque eu li as cartas que vinham dele, né? E as cartas dele eram cartas, claro, que cuidadosas, mas ao mesmo tempo dentro do ambiente, né?
E tinha aquela história que não podia xingar o governo com o pé no chão, não sei se você lembra disso. Aham. Só podia xingar se subisse no tijolo. Subisse no tijolo. Então a gente fazia desafio, falava para minhas irmãs, quem vai primeiro xingar o governo? Então acho que isso é uma coisa assim que acontecia, né? Aconteceu o fato do meu tio preso, com essa questão que eu passei, né, durante a ditadura ainda, na casa desses patrões que eu tinha, e a partir dali eu comecei a acompanhar a política, né? Até aí mesmo me tornei professora, né? Quer dizer, então olha que interessante, né? O primeiro chamamento aí para a política foi realmente a fala desse ex-patrão, né, ex-chefe, num jornal onde estava o Lula, né? Então você pode dizer que o Lula foi a sua inspiração aí, de certa forma, para estar na política. Bom. Foi, e era uma briga muito grande em casa, porque eu já era petista, quando meu tio já era... Ele se tornou deputado estadual no Rio de Janeiro. Sim. Né? Ele ficou suplente, depois ele assumiu, se tornou deputado estadual no governo Brizola, naquela eleição do Brizola. Sim, sim, sim. E aí eu me lembro que ele falava assim para mim, petista, como é que ele falava? Vocês, o PT é composto de estudantes. Eu falei, mas estudante tem pai. Trabalhei, nossa, mas é boca dura, menina. Achava muito engraçado. Mas estudante tem pai. Ele também sabe o que o pai passa em casa. Claro, então, claro. por isso, eu tenho a minha mãe aqui também, falava para ele, sabe? Ai, muito bom. Bebel, depois de toda essa situação, você se viu então como educadora, como professora, foi para a sala de aula. E aí, ao ir para a sala de aula, você percebeu que havia uma lacuna muito grande, né, entre aquela ideologia do professor de ensinar e uma estrutura que era oferecida para você poder desenvolver isso. Sim, esse foi um dilema muito grande para mim. Primeiro, a cobrança própria que eu fazia de mim mesma, se eu não estava correta com meus alunos no que eu digo respeito a ensinar. Então eu ficava numa busca constante para melhorar. Eu tirava dinheiro do meu bolso, meu salário, e eu fui fazer psicopedagogia. Por quê? Porque eu percebia que era muito fácil pegar um aluno que tinha um problema de alfabetização e dizer, um menino tem dislexia. Quando dizia que tinha dislexia, então é uma questão hoje, se analisar, a dislexia é uma questão comportamental. Sim. Né? Ela você tem que trabalhar muito, com acompanhamentos e tal. Então eu empurrava para o campo da dislexia e acabava que esse menino não se alfabetizava. Bom, eu comecei a perceber isso, eu falei, mas não é possível, todo mundo tem dislexia, poxa. Aí eu fui fazer a psicopedagogia. Lá eu tive uma matéria muito interessante, que é a neurociências. A neurociências, ela te dá a oportunidade, pelo menos ali, né, do que eu entendi, você pode trabalhar várias áreas do cérebro, né, por exemplo, você trabalha música, ativa uma área do cérebro, né, e que desenvolve, o menino vai se desenvolver muito bem e melhor na matemática. Então, reverbera sim, na matemática, por exemplo. matemática, porque a música, ela é matemática pura. Matemática. Né? Eu estou assistindo Leonardo da Vinci, sim, né, que é uma maravilhoso, série maravilhoso. maravilhosa. Né? O que ele fala? Para eu desenhar um rosto, eu tenho que entender de anatomia. Sim, eu tenho que entender de matemática, eu tenho que entender... Não é desenhar um rosto, né? Então, não é uma inspiração, não é aquele... É uma coisa muito reflexiva. Sim, né? sim. Tanto que ele era o gênio da época, né? É considerado um gênio. Né? E isso é a mesma coisa o que ocorre, por exemplo, com a aprendizagem. Né? Então, quando você vai para um campo que entende como o conhecimento é construído, aí você fala, poxa vida,
eu não vai adiantar, o que eu vou... Aí você vai entender que também não basta ser para o individual, porque eu ia ficar muito no individualismo, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer administração educacional. Olha só. Quer dizer, à medida que você foi se deparando com essas dificuldades, né? De trabalhar com aquela coisa já pronta, que é o governo te mostrar, olha, você vai ter que seguir por aqui, e você via que isso não chegava nos alunos. Então você foi buscar mais conhecimento, e essa medida sem fim, Bebel. Sem fim. Fiz administração educacional, mestrado aqui na Unimep, né? Um curso delicioso. Aí eu me encontrei, porque era um curso que você tinha financiamento da educação, você tinha... por que é que a lógica empresarial não pode ser, como insiste, né? Até hoje, transposta nas salas de aula, Sim. porque você... aí você estuda as teorias todas e você aí fica intrínseco, né? Que a gestão democrática, ela não é só porque a gente quer mais gente, não é isso. É porque quando nós estamos na escola, nós profissionais da educação, nós formamos alunos. E quem está na fábrica, forma séries de coisas iguais. Alunos nunca sairão iguais. Os estudantes, pessoa nunca vai sair igual. Pessoa não vai sair igual a outra, não claro. Sai. Então claro. Você tem que ter condições, você tem que ter número adequado de alunos de salas de aula. Aí vai abrindo, né, um universo de elementos que indicam, né, como chegar à qualidade do ensino. Estamos longe de chegar. Não é essas coisas de escola, programa de ensino integral. Sim. Não será isto. Também não é subsídio que vai valorizar professor, né? Mas ter claro, né, que a escola brasileira, escola no estado de São Paulo, ela tem que ser repensada desde a sua estrutura até o que nós vamos ensinar, a essência, o currículo. Não é essa farsa de velho, novo, ensino médio, aí todo mundo fala, o que você é contra isso? Primeiro começa com uma questão de vício. Qual é a questão de vício nesse velho, novo ensino médio? É exatamente o fato de que ele leva, né, a uma questão que o estudante ou a estudante, o primeiro vício que eu falo começa lá, que foi medida provisória. Não respeitou, né, a mobilização da comunidade educacional, desde estudante, professor e academia e por aí foi. Ao fazer isto também, né, passou por medida provisória, veio e mexeu no currículo do ensino médio. Aí com uma lógica, por óbvio, né? Não, os estudantes terão protagonismo. Essa é a lógica do novo velho ensino médio. Né? E é mentirosa. Porque protagonismo tem quando você trabalha, né, a cidadania, ele exerce essa cidadania. Até mesmo naquilo que você está buscando na educação. Na educação. Né? Você recebe aquilo de cima para baixo, já não tem protagonismo nenhum. Nenhum. Então fala assim, mas no primeiro ano eles vão ter todos os componentes curriculares. A partir do segundo ano eles vão escolher a área do conhecimento, já começa por aí. A área do conhecimento que ele gostar. Fala, peraí, isso é antipedagógico. A vida ela é composta do que a gente gosta, do que não gosta. Claro, claro. Tá? Então, o grande desafio para mim, por exemplo, foi desenho geométrico. Eu tinha problemas. Eu criava uma metodologia minha própria de como estudar o desenho geométrico. Né? E isso, por quê? Porque não era não trabalhava a interdisciplinariedade. Por isso a gente tinha dificuldade. Então, como era tudo despedaçado, matemática, desenho geométrico, depois vinha educação artística e tal. Então, pensar a área do conhecimento para diluir conhecimento também não pode. Não pode ser dividido em caixinhas, mas também não pode ser uma mistureba que não ensina nada para nada. Então, o menino, quando
Quando você fala que ele vai poder escolher o que ele gosta, você está enganando. Porque eu cheguei a dizer, é um currículo à la carte. Alguém aí da academia chamou de currículo self-service. Eu digo nem hoje eu digo nem uma coisa nem outra. É currículo bandejão, é o que temos para hoje. É o que tem, é o que o Estado oferecer. Não é o que ele vai escolher nada. Ele não vai escolher. Ele vai ser excluído lá na frente. Porque você acha mesmo que as escolas particulares, as privadas, elas vão adotar esse ensino médio para os filhos da elite? Currículo máximo lá. Para os nossos, das escolas públicas, currículo mínimo. Lá, o estudante vai ter perspectiva, né, de alçar voos. Aqui é mão... eu falo que a ditadura militar foi mais coerente, porque era dizer, eu quero formar mão de obra barata. Porque no Brasil não tem mão de obra formada, tanto que o acordo MEC e o SAID, lembra disso? Foi um acordo feito porque não tinha formação profissional. Nem para mão de obra. Nem para mão de obra. Né? Então, quer dizer, o que está acontecendo no país hoje é muito sério, esse novo velho ensino médio. Né? Então, isso tem que ser revogado. Né? Espero que, eleito aí um projeto que eu defendo, o projeto pré-candidato presidente Lula, eu espero que seja revogado imediatamente, que seja pensado, né? Por exemplo, o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo está dizendo, não, se assumir, eu quero implantar, por exemplo, o modelo dos institutos federais de educação. Aí é dos sonhos, poxa. Sabe, isso você pega os estudantes dos institutos federais de educação, eles saem, né? Grandes pesquisadores. Grandes né? pesquisadores, que esse é o sonho, porque saem bem. Aí se ele vai escolher, porque eu costumo dizer, né? Se ele lá na frente, ele disser, eu não fui doutor porque eu não pude ser, esse é um entendimento, né, que eu tenho, mas eu não fui. Que não deixaram. Porque eu não tive condições de ser, aí é triste. É muito diferente. Bebel, você falando sobre isso, eu queria abrir uma reflexão com você, que é o seguinte, a gente falou da questão das universidades federais, né, onde boa parte, claro que mudou bastante essa realidade ao longo dos anos, o professor Karnal até falou, a primeira vez que ele entrou na Unicamp e se deparou, né, com um preto, ele falou, olha, está mudando alguma coisa aqui. Né? Porque realmente durante muito tempo não foi o lugar, quer dizer, a sociedade, o comando da sociedade não queria, justamente por isso. E aí, ao longo dos anos, a gente vê essa transformação, a gente vê essa oportunidade, né, através de financiamentos para a educação, através, né, de planos, através de ações diretas da educação com os alunos, quer dizer, você deixa de ter uma parte que você faz e siga-me, e começa a olhar para a realidade de cada aluno, de cada situação. Né? E tem uma coisa que me pega muito, Bebel, que eu vejo, esses dias eu dei uma notícia, que era um país, eu não sei se é os Estados Unidos, eu não me lembro, né? Um jovem, né, preto, um jovem negro ali, ele sem condição nenhuma de estudo, sem dinheiro, e fez porque fez, conseguiu se formar, conseguiu, né, ser um profissional na área que ele sonhava. Isso é tido e colocado como um ato heróico, e sem sombra de dúvida Eu achei muito interessante que eu fui questionado, né? Eu fiz o comentário e fui questionado. Não, mas por quê? A oportunidade está ali, basta a força de vontade. E aí me veio uma coisa que eu queria compartilhar com você, que é assim, né? Quer dizer, quando você pega a alimentação de uma família que tem recursos, a alimentação ela é a mais proporcional ao bem-estar dessa família. Então ele vai se alimentar muito bem, automaticamente a formação do cérebro, a nutrição dele vai ser muito mais forte para o aprendizado. Né? Enquanto uma família que passa fome, que não se alimenta direito, isso influencia o desenvolvimento, não é? Então, se você parte daí, as coisas não são igualitárias, né? Já começa aí. E aí, quando você vê que quem tem dinheiro consegue estar numa escola particular, onde você tem mestres, onde você pega uma estrutura das universidades federais e já começa a trabalhar com esses pré-adolescentes e adolescentes, tudo fica muito mais fácil para ele estar numa universidade federal,
Não é verdade? Como é que muda isso para valer, Bebel? Como é que você fala assim, não, eu não tô dizendo para reduzir, veja bem, não estou dizendo para reduzir o que hoje é aplicado nas particulares, ou o propósito, né? Tem um propósito aí também. Mas como é que a gente coloca o ensino desses adolescentes da periferia, desnutrido, como é que a gente trabalha com igualitar as relações? Como é que a gente faz isso? Essa é uma discussão de fundo, né? Que eu sempre fiz. Exatamente uma das coisas que me ajudou muito nessa pós-graduação que eu fui fazer em administração educacional, foi exatamente isso. Por quê? O que eu me perguntava, né? Para chegar à igualdade, você não pode partir de uma tábula rasa. Todos não estão iguais no seu ponto de partida. Então, você tem que admitir que há diferenças. E há, né? Diferenças de cor, de classe social, enfim, de família, de quem tem família, de quem não tem família. Então, você tem uma sala de aulas, né, diversa, e tem que admitir que ela é diversa. Ela é diferente, né? E o mais delicioso, eu falei uma vez que eu fui trabalhar com uma classe muito pequena, né, em Águas de São Pedro, e isso é meio parecido. Eu falei, ai, gente, não tem luta de classes aqui. Porque é exatamente isso, é isso que dá o ensinamento, né? Então, você tem que admitir que tem diferenças. Então, quando vem a lei de cotas, que foi, e mesmo no Enem, né, o Enem como uma porta de entrada para as universidades do pobre, né, nas universidades públicas, e as cotas para o PPP e, né, preto, pardo, indígenas, e também a questão referente a 50% das vagas, né, das universidades ficarem destinadas aos alunos oriundos das escolas públicas, aqueles que passam no Enem, né, eu comecei a acreditar que a gente ia chegar, né, numa igualdade, porque você já construiu uma fórmula de chegar lá, né, mas me parece a gente está meio parado, em que pese dizer que não conseguiram, o atual governo, né, e eles não conseguiram derrubar, né. Isso foi um material de polêmica, com o discurso que você falou. Mas se a pessoa se esforçar... Força de vontade, né? Tal da inspiração, como, não é. Tem que ter um ponto de partida igual. Então, as cotas são mecanismos, é um mecanismo, aliás, de indutor de igualdade social, de etnia, né? Porque se nós assim não o fizermos, nós vamos continuar estabelecendo uma disparidade, né, entre aqueles que, enfim, tiveram mais condições. Privilegiados, né? São mais privilegiados que outros. Ou em termos de cor, a mesma coisa, né? E você sabe que esse país tem uma dívida enorme. Claro que tem. Com a raça negra. Claro que tem. Né? E até hoje ainda a gente vê, né, sufocar negros em supermercados, né? O caso de George Floyd, por mais que se estendeu para o mundo, não foi suficiente para acabar, pelo menos não acabar, mas começar uma política, né, de enfrentamento do racismo estrutural, né, que, enfim, está na mente das pessoas e que precisa ser vencido. Sim. Né? Então, eu acredito o seguinte, você só acaba com as diferenças quando aceita que tem as diferenças. Do contrário, está fazendo de conta que não tem diferença. Que não tem nada, né? Fala que não tem nada, né? E as diferenças estão aí, e é exatamente como você falou, né, Bebel? A diferença que faz esse povo, que faz nós sermos o que somos, né? É compreender, entender, né? E ter como algo importante as diferenças, né? Bebel, e aí você vem à frente da POSP, né? Um dos maiores sindicatos que a gente tem hoje,
numa atuação valente, brava, enfim, né, todas as referências que a gente pode dar à PUESP, né, com educadores, envolvendo a todos. E aí a política, né? Tipo, você tem um familiar, o seu tio, que foi uma inspiração, e aí você fala, vou estar também na política, vou entrar na política. E aí, como candidata a deputada eleita, uma das maiores votações de uma mulher para a nossa região, muito bem votada, e já assume já com essa presença que toda a sua carreira enquanto educadora, enquanto presidente da PUESP te deu, e vai para essa assembleia onde que ali há diversidade, ali é os pilares das adversidades que nós temos que nós temos nesse Brasil. Como é que é lá dentro, Bebel? Claro que a gente falar que você foi eleita, que você fez a sua campanha e a população votou e te escolheu, a nossa região, outras regiões, mas como é que foi chegar enquanto mulher, enquanto educadora, numa grande sala de aula com essa diversidade? Como é que foi tudo isso, Bebel? Bom, o parlamento ele tem que ser entendido dessa forma como você falou, diverso. Né? São vários partidos, várias concepções ideológicas, um pensar diferente. Então você tem bancadas, né, que é mais oposicionista, que são oposicionistas, é o caso da bancada nossa, do Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o PCdoB, mas não só, alguma outra que pontualmente discorda e você acaba, então, ali dentro você tem que admitir que tem essa diversidade, não tem jeito. Tem a bancada religiosa, que tem temas que estremecem lá dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, esta Assembleia Legislativa, ela foi palco, né, 2 vezes, pelo menos, nacional e internacionalmente mesmo, de atitudes sexistas, né? Antissexista, eu diria, ou sexista, ou desrespeito à mulher, né? De desrespeito à mulher. A primeira foi com a Isa Pena, né? Quando foi flagrado, né? Que é, veja bem, o deputado na cidade vizinha, né? Fernando Cury, né? Ele pegou nos seios dela, isso está visto, para quem quer. Não tem como dizer que não, né? E eu me lembro que nesse período trocou a liderança da casa, eu assumo a liderança da casa neste período. Mas eu também sou procuradora da mulher na casa, tá? Eu mando para a Comissão de Ética, através da Procuradoria da Mulher da casa, na Assembleia Legislativa, um parecer nosso, das outras procuradoras junto comigo, pedindo a cassação daquele deputado, no caso Isa Pena. Disso eu tenho clareza. Aí houve um acordo e pediram não levar à frente a cassação. E aí acabou que houve uma troca de votos e o relatório do deputado Emídio de Souza foi vencido e passou 119 dias de punição para o deputado Fernando Cury. Debatendo na bancada, né, com o deputado Emídio, que era da Comissão de Ética até então, aí eu disse, olha, Emídio, eu estou na seguinte posição, estimular toda a Assembleia a obstrução. Se todos nós obstruirmos, qual é o resultado de uma votação como essa? Isso é regimentalmente vê. Regimentalmente o que dá, né? E aí eu me lembro que de público, quando eu comecei a falar, eu disse, a bancada do Partido dos Trabalhadores convida todos e todas a obstruir, porque é inaceitável, né, uma resposta dessa, porque 119 dias não perdia nada, é para licença, e é assim que está no regimento, não perde nada, né? Nem o gabinete ele perdia, o Fernando Cury. Bom, então aí a gente construiu, mas aí o que disse o presidente da Assembleia, olha, Bebel,
juridicamente eu não posso fazer isso. Eu falei, então vamos chamar um colégio de líderes e vamos resolver politicamente. Resolvemos. Não foi a cassação, foram 6 meses de punição, muito embora a gente quisesse a cassação. A maioria, as mulheres todas, estavam pela cassação. Agora, com Arthur Duval, né, um outro fato aí, né, vergonhoso, porque, veja bem, você sai do Brasil, vai para um país que está sofrendo, né, que tem lá os que estão saindo do país, né, em busca de uma guarida, de um... Salvar a vida, né? Salvar vidas, é isso, né? Porque entrar agora sob o que eu entendo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu quero dizer que é uma guerra entre o Biden e o Putin. Eu entendo dessa forma, porque o Biden não estaria o tempo todo mandando recursos para lá se não for uma luta, uma briga entre eles. Sim. Né? Mas afastando isso e colocando a questão da Ucrânia, né, é triste você ver, e aí vai um deputado lá dizer que está com ação humanitária sem nenhuma autorização da Assembleia, não sabemos de onde ele buscou aquele recurso, de que forma ele levantou, e volta para o Brasil e ainda fala o seguinte, né, que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres, né? Isso é uma fala comum aqui no Brasil. É fácil você pegar mim, pega as pobres, né? De novo, a questão da disparidade, da diferença social aí, né? Tem um debate de fundo a ser feito, não é isto. Mas aí, isso criou um clamor nacional, internacional, e ele foi cassado na comissão de ética. Eu quero dizer para você que, do ponto de vista material, se tiver prova material, a única coisa que tem é a fala, o outro tem prova material, não foi cassado. Eu não estou defendendo o Arthur Duval, achei que tem que ser cassado. Aí o que ele faz? A semana retrasada ele vai lá e pede renúncia para poder sair candidato. De novo. Né? No meu entender, ele não tem que sair candidato porque deu o start. Já na comissão começou a cassação e eu disse para ele, eu lá no plenário eu vou votar pela cassação. Né? A minha bancada vai votar pela cassação. Isso não tenha dúvida. Agora, por favor, um deputado que não sabe por que veio, aqui veio, com mais de 400 mil votos, não honra os votos dos seus eleitores, eu não entendo o que pode entender. Bebel, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essas atitudes extremamente machistas, né, o ato de tocar a colega ou fazer um comentário desse, um comentário que nos revolta, né, era zelado antes, né? Não tinha isso. Parece que sempre teve isso. E parece que agora, a situação que a gente vê, assim como aquele deputado também, deputado vereador, não sei, do Rio de Janeiro, também está em processo de cassação. Isso, processo de cassação. Parece que agora há um porquê de ser feito isso e deixar escapar. Eu não estou dizendo que isso foi pensado pelos deputados, mas parece que esse Arthur Duval, ele está com mais seguidores do que antes nas redes sociais. E vai ganhar muito mais dinheiro. Isso me deixa no lugar, porque o cara fala uma coisa extremamente escrota, terrível, que eu passaria, sei lá, se eu ouvisse isso, eu passaria meses mal de ter ouvido da boca do sujeito que estivesse no meu lado, reagiria, claro. Mas o sujeito fala isso, está em processo de cassação, admite que fala, aí vem no dia seguinte pedir desculpa, porque dá uma desculpa esfarrapada, e o cara aumenta os seguidores. É triste, né? Como é que pode isso? Eu quero entender, né? Porque assim, esse machismo, esse preconceito, machismo, essa escrotidão, ela sempre teve presença, né? Na nossa raça humana, infelizmente, pessoas boas, pessoas ruins, atitudes boas, atitudes ruins, está sempre presente na
Mas parece que antes havia uma tentativa de serem 4 paredes, né? Terrível também, eu não estou amenizando quando era assim, não é isso que eu estou falando. Mas agora, ao invés de realmente a pessoa falar, pelo amor de Deus, não quero nunca mais olhar esse sujeito. Não é possível que ele tenha feito uma coisa dessa. Pensando nas mulheres que foram ofendidas, nos familiares, as pessoas que estão morrendo num lugar como aquele, pensando na mulher, né, toda a luta, e o sujeito aumenta os seguidores. Tem limite para isso, Bebel? Será que vai ter limite para isso? Olha, enquanto tiver, e aí um outro assunto que vem à tona é a compra do Twitter pelo bilionário, né? Elon Eu não recordo Musk, o nome. Elon Isso, Musk. acho que é isso. Elon Musk. Enquanto tiver, né, as redes sociais, A comunicação na mão dos poderosos. você está entendendo? Ainda bonificando para quem tem mais Bomba, seguidores. né? Seguidores. Então isso é lamentável. Então tem que ter um marco regulatório, né, de todas as plataformas de redes sociais, que compõem as redes sociais, para que, por exemplo, ninguém ganhe nada com isso. Aí você vai ver se ele vai ficar criando fatos. Quantas vezes, em atos nossos mesmo, do funcionalismo, de professores, ele ia lá provocar. Ele provocava porque ele queria. Eu pedia para virar de costas e ficar em silêncio. Não dê o gosto para ele, não pode dar o gosto. Porque para ele é o seguinte, tem que ir alguém lá, meter a mão nele, aí ele mete lá nas redes dele e ele vai estourar. Né? E a gente não pode deixá-lo ganhar dinheiro, aliás, dessa forma, porque ele ganha muita grana com isso aí, muito dinheiro. Então tem que ter uma regulação, tem que ter leis que detenham. O que leva, por exemplo, o Musk, comprar o Twitter, né? Pô, o cara é um negacionista. Capital fechado, Neto. Sabe o que é isso? O cara vai mandar sozinho. Ele vai fazer o que quiser. Sem acionistas. Eu falei até para a presidenta do nosso partido. Eu acho que o PT tem que tomar uma decisão no que diz respeito à relação, fazer uma relação com as eleições no Brasil. Porque com o Facebook regulado como está, o WhatsApp, mesma coisa. Você não viu? Uma semana, um dia depois da compra desta plataforma, Twitter, pelo Musk, o que aconteceu? Inflou o Twitter do Bolsonaro. Tá? Isso tem um sinal, isso é um sinal. Ou nós nos cuidamos, ou de novo nós vamos lidar com falsas verdades nas redes sociais. Então, enquanto não tiver algo que regule, que crie lei, que deixe de ganhar dinheiro, isso vira uma forma de ganhar dinheiro, que seja para as questões comerciais mesmo, o uso desta forma, eu não sou contra. Mas peraí, o cara fazer desgraceira humana e ganha dinheiro pelo número de seguidores que ele tem, não pode. Sabe, eu acho que o uso está mal distribuído, né? Distribuído. Então a gente vai ter que fazer uma frente muito grande aí pela regulação dos meios de comunicação. Entendi. Bebel, você, dentro da Assembleia, como é que você vê a questão das mulheres, né? Claro, 2 atitudes que você acabou de falar, a gente já tira por si só algumas conclusões, né? As 2 envolvendo realmente mulheres, né? Uma diretamente uma deputada e a outra as mulheres da Ucrânia. Mas como é que você vê a presença feminina dentro da Assembleia, a diversidade, né, que tanto a gente fala e busca, né, a diversidade pelo respeito? Como é que você vê isso, a questão da mulher dentro da Assembleia? Está crescendo, está se pensando nisso, né? Queria que você falasse e até realmente ressaltando isso, né, ter mais a presença das mulheres na política. Isso é fundamental. Nós somos maioria na sociedade. Aí você não tem 20% de mulheres na Assembleia, não tem no Congresso Nacional. E
prefeitas em municípios muito pequenos, né? Nós ganhamos no Rio Grande do Norte, por óbvio, né? A deputada Fátima Bezerra, ela era do movimento de professores da educação. Mas não pode ser um caso, tem que ser meio que uma... eu acho que tem que ir quebrando, na verdade, essas resistências com relação à mulher na política, porque seja lá na Lesp e mesmo na PUESP, é difícil ser uma representante, né? Eu fico muito irritada quando eu sempre corrijo as pessoas. Mesa! Peraí, mas aqui está um objeto, não tem um nome. Se refere como mesa? Mesa, faz a minha... A mesa pode... Não, a mesa não fala nada aqui. Fala meu nome, por favor, né? Vamos lá. Olha só. Então, são questões que têm que ser vencidas. Agora, se for um homem falar, fulano, entendeu? Aí você vê a diferença. Mas eu enfrento isso de forma muito de cabeça erguida. Sofro todo tipo de misoginia. Misoginia é a pior desgraça que tem, porque é o homem não aceitar a mulher no poder, tá? Ele tem raiva, ele parte para cima de você com violência. Violência verbal, com cartinhas vagabundas, tentando sujar o teu nome, porque eu vou processar um certo sujeito aí. E constatado, eu quero dizer o seguinte, eu vou querer ser devidamente, como é que eu falo? Paga, né? Porque retratada. Retratada, eu quero. Vou exigir isso aí, sabe? Porque eu acho que ou a pessoa tem coragem, vem, enfrenta e faz o debate e aponta, de fato, ou não fica com escabrosidade, manda para um grupo e faz assim, assado, achando que eu tenho medo. Medo do quê? Eu já enfrentei de tudo na minha vida. Eu vou ter medo do quê, Neto? Do quê? Tá, já passei de tudo. O que eu vou passar? Do que eu vou ter medo mais? Essa é uma questão. Eu não sei se é medo ou achar que eu já entrego o cargo, porque tem sempre um questionamento sobre o meu tempo na POS. De fato, é um tempo razoável, concordo. Mas eu me impus lá? Eu estou me impondo? Não, a eleição é direta? É direta, então para. Né? Se valeu para os homens, vale para as mulheres também. Claro que então, sim. Essa é uma questão. A outra questão foi quando eu assumi a Assembleia Legislativa, 1 ano de mandato, eu tinha que largar o cargo na POS. Não vou fazer isso. Por que não vai fazer? Porque eu não vou fazer. Porque isso é usurpar. Porque isso é me forçar a usurpar. Não vou fazer. É uma questão, não, princípio é uma coisa. Agora, passar por cima de direito é outra coisa diferente. O que é princípio mesmo? Tá? Concepção e prática sindical. O que é isso? Né? É ficar em casa pensando, não tenho o que fazer? Vai militar, vai lá, vai para a escola, vamos visitar a escola. Porque eu faço isso. Eu sou deputada, mas eu estou aqui, eu vou lá para a porta da escola, eu brigo com o diretor, mas tem diretor que eu não preciso brigar, converso com os professores, divido, convejo. A vida é assim. Você deixar o cargo por uma conveniência, né? Isso é atrelado um pouco nessa situação de escolha de carreira, Bebel? Quer dizer, você está escolhendo entrar na política por ser mulher, por ser uma educadora, a gente precisa de mulheres na política, sempre. E daí te colocam essa situação. Não, se você está lá na Assembleia, então você deixa agora, enquanto presidente, você vai deixar e vai deixar de ser. Quer dizer, isso é uma situação que pode-se dizer que é por conta que você é mulher. Eu acho que é. Porque eu acho o seguinte, não vai dar conta, não. Quem tem que saber sou eu. Eu tenho que saber. Como é que vai se eu não desse conta, eu realmente não ia ficar. Isso não precisava ninguém me mandar fazer. Agora, o que eu não aceito é esse tipo de
de posicionamento, né? Mas porque está incomodado, porque você está se aparelhando. Será que eu me aparelho mesmo? Uhum. Eu não preciso de motorista na POS, eu não preciso de carro na POS. Eu uso a estrutura, né? Porque os trabalhos, né? Será que eu me aparelho? Eu não estou me aparelhando. Desculpe, o salário que eu tenho lá, a POS não pode pagar. Eu não posso nem pegar o salário da POS, porque eu não posso só juntar 2 salários, né? A hora que eu tiver que sair, eu vou sair pela porta da frente. Engula essa, tá? Pela sua vontade. Pela minha vontade. Agora, venha fazer o debate, né? Por que não vem olhar no meu olho? Sim. Né? Então, é uma coisa que eu acho que é ruim, né? E que incomoda. Só que interessante que os setores de oposição da POSP me apoiaram nessa posição. Interessante, Claro né? sim, claro que sim. Lamentavelmente tivemos que estender aí pelos tempos da pandemia, mas também eu acho que o ano que vem a gente já faz umas eleições mais tranquilas, né? Com mais segurança também, porque aí com todas as urnas nas escolas, como a gente sempre fez, e vamos fazer eleição. Isso daí. Bebel, quero, para a gente finalizar aqui nosso papo, né? Papo muito interessante, conhecendo um pouco dos seus pensamentos, das suas ideias, um pouco da sua história. Quero te perguntar, assim, né? Você acha que hoje o Brasil, essa diferença muito grande que tem, né? Parece uma coisa maluca, né? Quanto mais diferença a gente está tendo, acho que é a primeira vez que a gente realmente vive assim, com essa diferença de polos, né? As pessoas te perguntando que lado que você está, para onde você vai, e aí quando você pensa e analisa que aquilo é uma coisa boa, as pessoas te julgam, independente daquilo que você está falando, mas o lado que você está. Você acha que essa polarização ela vai se diluir, Bebel? Essa polarização, ela é, na verdade, uma consequência de lados díspares. Entendeu? Eu acho isso. Aí, não vou ficar falando, mas no marxismo não tem a tese e a antítese? Mesma coisa. Não tem como. É um lado que ainda não é dos sonhos, né? Porque se você pensar no polo que se forma, né, para mudar essa situação segundo a qual enfrentamos no Brasil, está se formando um polo mais amplo, né? As pessoas estão migrando de polo. Isso é livre, né? Eu saio desse polo, estou indo para outro polo, porque esse polo aqui me prometeu e não está fazendo. Não necessariamente, porque eu acho que o que está aqui é uma questão, primeiro, nós passamos por uma pandemia que ela teve efeito não só no Brasil, mas mundial. A pobreza aumentou, o número de desemprego aumentou. Um presidente que não respeita as instâncias, né, ou os espaços aí democráticos de poder, né? Então, qual é a lógica, mesmo daquele centro, né? Ele fala, não, eu vou ficar aqui com o polo do pré-candidato Lula. Por quê? Porque aqui tem democracia. A democracia é a base, né? Agora, a democracia no Brasil, ela tem sempre foi muito difícil para nós, porque se você pegar na França, acabou de sair as eleições agora, teve a Marine Le Pen e teve o Macron pela reeleição. Sim. A França é republicana. Ganhou, levou, aceita o resultado. A ex-presidenta Dilma Rousseff, ela levou as eleições um dia depois. O Aécio Neves disse o quê? Publicamente. Levou, mas não vai governar. Porque já estava conformando ali, né, um golpe que foi dado nela. Então, o que me preocupa no Brasil é que essa polarização ela venha se refletir positivamente por mudança no Brasil, tá? Fico preocupado que quando você pega as ações do presidente,
no que diz respeito a dar um indulto. Indulto você dá para quem está preso, tá? Não para quem ainda vai ser preso por conta de uma norma ou de uma posição do STF. Então, imediatamente já deu um indulto lá para o Daniel Soares, né? Daniel Soares. Aí o que acaba acontecendo? Ao fazer isso, o presidente está dando um sinal. Se o Trump não conseguiu, né, quando o Biden levou as eleições, ele não conseguiu invadir o Capitólio, nós vamos conseguir impedir as eleições. Então, tudo caminha. Se todos que estão nos assistindo, né, neste podcast, observar, tudo caminha para este lado, o lado de não aceitar a democracia, não ter um republicanismo, porque isso é necessário, né? É você admitir, aqui houve um ganhador, aqui houve um perdedor, quem perde aceita as regras do jogo. Sim. É assim, ou então não participe da eleição. Nós estamos dentro de um processo democrático e a escolha é feita pelo sufrágio universal. O voto, desculpe, tem que sair do processo eleitoral. E, lamentavelmente, buscar outra forma, que não logra êxito, não tem condições mais de acontecer, porque esse país já enfrentou ditadura, né? Já se tentou ter guerrilha, né? Já se tentou, enfim, confrontos, né, com o Estado. E o que acaba acontecendo é que a melhor saída é a população escolher o seu governante. Né? O que falta? Falta ter uma república, de fato. Então a gente fala a República Federativa do Brasil. Falta a república ser de fato. Ser de fato. É isso. Perfeito. Bebel, muito obrigado, viu? Muito obrigado. O dia foi corrido hoje, mas você reservou espaço para estar aqui para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço. Muito bom, obrigado. E você que assiste aí o nosso podcast, onde está ouvindo, né, o Spotify, muito obrigado pela sua companhia. Em breve, uma nova entrevista para você acompanhar e compartilhar. Aliás, se você não compartilhou, por favor, ajuda ao podcast aqui do Papo com Neto a pegar novos rumos também no seu compartilhamento. Compartilhe, indique, eu agradeço, viu? Obrigado, até o próximo, valeu!